Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica estática, capítulo 8, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Determine se o bloco mostrado na figura está em equilíbrio e encontre a intensidade e o sentido da força de atrito quando θ igual a 25 graus e P igual a 675 N. Bom, então temos aí que o objetivo do exercício é verificar se o bloco está em equilíbrio e encontrar a intensidade e o sentido para a força de atrito. Então vamos aí primeiro à condição para o equilíbrio. Se força de atrito for menor ou igual à força de atrito máximo, que é igual a μ estático vezes a normal, o equilíbrio é mantido. Se força de atrito for maior que a força de atrito máximo, ocorre movimento e a intensidade da força de atrito é FK igual a μK vezes a normal, que é fator de atrito cinético vezes a normal. Bom, para determinar se o bloco está em equilíbrio, precisamos determinar a força de atrito e comparar com a força de atrito máximo. Então, vamos aqui fazer o diagrama de corpo livre para o bloco. Então, temos aqui a força peso para baixo, aqui temos a força P, que tem intensidade de 675 N. Aqui temos que o bloco está encostado na superfície, então temos aqui uma força perpendicular à superfície, que é a força normal. E como essa força P aqui está dando aí a entender que o bloco é empurrado, vou fazer a suposição de que a força de atrito vai estar então no sentido para baixo, tá? Se calcularmos e a força de atrito der um valor negativo, significa que o sentido adotado inicialmente está errado. Então, temos aqui diagrama de corpo livre, tá? Para facilitar aí os cálculos, a gente pode colocar o referencial dos eixos, sendo o y na direção perpendicular e o x na direção paralela à superfície. Para facilitar a decomposição das forças, a visualização, vou representar aqui o sistema de eixos, x e y, referencial adotado, e vou considerar o bloco apenas como uma partícula. E temos aí aplicado sobre o bloco a força peso, que é de 1080 N. Aí temos aqui na horizontal a força P, intensidade 675 N, tá? Aí aqui esse ângulo é o ângulo θ. Aqui colado com o eixo Y também teremos o ângulo θ, tá? Aí aqui na direção e sentido positivo de Y temos a normal e fizemos a suposição de que a força de atrito está na direção e sentido positivo aqui do referencial que a gente adotou, X. Então, com as forças aí localizadas, fica mais fácil visualizar, e a decomposição vai ser, decompondo aqui a força peso, a gente vai ficar com a componente aqui na direção Y, que vai ser o 1080, tá junto com o ângulo cosseno de θ. E vamos ter uma outra componente que vai ficar na direção e sentido positivo ali de X,
que vai ser o 1080, essa componente está sem o ângulo, então multiplica o seno de θ. Fazendo uma decomposição aqui para a força de 675, a gente vai ter uma componente na direção x, sentido negativo. A gente tem aqui 675, está junto com o ângulo, então cosseno do ângulo θ. Então, e vamos ter uma decomposição na direção y. A gente vai ter aqui a componente. Essa componente vai ser o 675, está sem o ângulo, então multiplica o seno de θ. Então, agora que a gente tem as forças aí decompostas, a gente pode aplicar a condição de equilíbrio. Somatório das forças em x tem que ser igual a zero. O referencial está nessa direção, positivo. Quem que a gente tem aí de forças? A gente tem a força F, que é a força de atrito. Aí a gente tem aí mais a componente 1080 vezes o seno de θ. O θ é 25 graus. Aí temos aí menos o 675, que multiplica o cosseno de 25. Tudo isso igual a zero. Então, isolando F aqui na equação, a gente vai ficar com 1080 negativo, passa para lá, vezes o seno de 25, passa para lá, mais 675, que multiplica o cosseno de 25. Então, a gente pode calcular a força de atrito como sendo igual menos 1080, que multiplica o seno de 25, mais 675, que multiplica o cosseno de 25. Então, temos o valor aí de 155. Aqui a gente pode deixar uma casa só, 0,3 na unidade de Newton. Como deu valor positivo, portanto, o sentido adotado é o correto, tá? Nesse sentido, aqui, ou seja, para baixo aqui na rampa, né? Na superfície inclinada, é a força de atrito F. E fazendo o equilíbrio em y, ou seja, somatório de forças em y igual a zero, nessa direção e sentido positivo, a gente tem a força normal no sentido positivo, aí a gente tem menos a componente 675 vezes o seno de θ, seno de 25, e temos aí a componente da força-peso, que vai ser menos 1080 vezes o cosseno de 25. Tudo isso igual a zero. Isolando aí a normal, a gente tem que a normal vai ser o 675 vezes o seno de 25, mais o 1080 vezes o cosseno de 25. Então, a força normal igual, calculando, 675 vezes o seno de 25, mais 1080 vezes o cosseno de 25. Temos o valor aí de 1.264, deixando uma casa aqui depois da vírgula, 1 a unidade de Newton. Agora que temos aí a força normal e a força de atrito determinado, vamos calcular a força de atrito máximo. A força de atrito máximo, que é o Mi estático vezes a normal. Então, a força de atrito máximo vai ser o Mi estático. O Mi estático é de 0,35 vezes a força normal, que é 1.264,1 Newton. Então, a força de atrito máximo é igual a 0,35 vezes 1.264,1. Então, temos o valor aí de 442, aqui, uma casa só, 0,4 Newton. Então, portanto, chegamos à conclusão que a força de atrito, que é igual a 155,3 Newton, é menor
que é a força de atrito máximo, que é igual a 442,4 newton. Então, como temos a condição que é menor, portanto, o equilíbrio é mantido para o bloco. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!